Bom, pessoal, bom dia. Obrigado pela vinda de todos aqui. Aqui está mais quentinho que lá fora, né? Vamos usar o nosso calor humano aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela vinda de todas vocês. A exemplo do que nós fizemos há 2 anos atrás, acho que algumas estavam aqui presentes também, quando o Mark e o colega dele, Doug, deram uma palestra, não nesse local aqui, mas no outro auditório, sobre Endozyme BioClean e sistema ATP de validação de limpeza. E esse ano temos essa honra de poder trazê-los aqui de novo para uma palestra que eu acredito que será de grande utilidade. Vocês vão aproveitar bastante e no final dela nós abriremos para perguntas. 2 assistentes estarão ao lado, de cada lado das cadeiras, com os microfones para que vocês façam as devidas perguntas. Bom, o Mark Eskener, que está aqui do meu lado, ele é químico-chefe e vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento da Ruhoff Corporation. Então, ele entende do que ele vai falar. Os assuntos que serão hoje aqui cobertos são assuntos bastante atuais e que também são de grande interesse da Ruhoff. Hoje o Brasil lidera o que diz respeito a normatizações, sem dúvida nenhuma, sobre detergente enzimático. É inédito no mundo o que a RDC 55 fez e importantíssimo o que a Anvisa realizou. A RDC 15, a RDC 6, e isso, a nível mundial, é inédito. Tá? Isso também será abordado pelo Mark. Também, da Ruhoff Corporation, nós temos aqui também o Sr. Frank Bass, que é presidente e fundador, um dos fundadores da Ruhoff. Há 37 anos inovou no mercado mundial a utilização de detergente enzimático na área médica hospitalar. Estamos também aqui com a presença do Sr. José Obregon, da Ruhoff Corporation também, diretor internacional da companhia. Bem, vamos passar ao que nos trouxe aqui, que é a palestra do Sr. Mark Eskener. E logo depois, então, quando ele encerrar, nós passaremos para as perguntas. Oops. Good afternoon, hello, and welcome to SOBEC. My name is Mark Eskener. I'm Vice President of Research and Development at Ruhoff. I've been working there for the past 16 years. I've had many opportunities to go into hospitals, to see the processes, to see if they're following the standards for reprocessing instruments. And from my visits, I was able to better gauge how to avaliar muito bem como é que nós devemos formular detergentes que funcionem de maneira ótima, mesmo nas piores condições. E já tive no Brasil, anteriormente, em 2011, fiz uma apresentação a respeito do BioClean, da Ruhoff, que é um detergente enzimático de pH neutro, que foi desenvolvido especificamente para a remoção de biofilme do interior de endoscópios. Falar um pouco sobre mim, para começar. Eu moro em Nova York, nasci lá, vivi lá a vida inteira, tenho filhos, e a última vez que eu vim a São Paulo, Juarez e eu visitamos o Pacaembu, estádio do Pacaembu, e eu chutei a gol, consegui gol, 65 km/h foi meu chute, e o meu filho, que é torcedor da equipe brasileira, ficou muito orgulhoso de mim. Então eu falei, olha, eu espero que da próxima vez em São Paulo eu consiga chutar mais rápido. E eu estive treinando para isso. Aqui vocês veem os fundadores da empresa, o Frank Bass, que está aqui conosco hoje, inclusive, e o Bernard Eskener, que é meu pai também, meu mentor. E trabalhamos
em conjunto. Ele desenvolveu os produtos em 76 originalmente, e quando eu comecei a trabalhar na empresa, meu desafio foi melhorar o que já tinha sido feito e visitar, fazer visitas em campo, conhecer hospitais e profissionais como os senhores aqui para ter inspiração em melhorar os produtos. Aqui também nesse slide, nós vemos que nós distribuímos em 48 países no mundo todo, e eu já tive a ocasião de fazer o processo de registro nesses países todos. Então, eu estou bem ciente das normatizações em diferentes lugares, o que é exigido em termos de instrumentação e detergentes. No começo, nós tínhamos um único produto enzimático em pó, que chamava Protozyme. E à medida que os desafios da higienização ficaram mais bem definidos, nós fomos melhorando os nossos produtos e desenvolvendo novos. Hoje, fabricamos produtos, além dos enzimáticos, fazemos produtos como esponjas, escovas, sprays preparatórios e também equipamento de validação de limpeza como o sistema ATP e o Clean Check Complete. Todos os dias vocês têm desafios para superar, queremos ajudá-los nesse sentido. Por isso estou aqui hoje para falar sobre os desafios associados a detergentes enzimáticos, o processo de registro, qualificação dos detergentes enzimáticos e também questões relacionadas à verificação de limpeza. Então, quando vocês chegaram aqui hoje, vocês ganharam uma lente de aumento. Talvez vocês estejam se perguntando por que nós damos esse brinde. Bom, o motivo é para relembrá-los a olhar mais de perto os seus desafios relacionados à limpeza, e principalmente com relação à RDC 55, a nova norma para registro de detergentes enzimáticos da Anvisa. Mas também devemos olhar mais de perto o que define um bom detergente enzimático bem eficaz e como é possível verificar o processo de limpeza. O Brasil é o primeiro país no mundo a desenvolver e aplicar uma norma para detergentes enzimáticos. E como eu já disse, eu já passei por mais de 40 processos de registro no mundo, e é a primeira vez na vida que eu vejo normas e critérios específicos para esses detergentes. Eu acho que isso é fantástico. Acho que o Brasil vai entrar no mapa, na história, por essa iniciativa. Eu acho que outros países vão seguir o que vocês estão fazendo. Então, parabéns para o Brasil por essa iniciativa. E há um motivo muito bom para o Brasil ter feito isso. O motivo para a regulamentação desses detergentes enzimáticos é até um motivo específico. E o motivo são o aumento nas infecções adquiridas em hospitais. À medida que as pessoas vão envelhecendo no mundo, nós vemos cada vez mais procedimentos cirúrgicos sendo realizados, e à medida que isso vai acontecendo, há uma necessidade cada vez maior do reprocessamento de instrumentos que têm que ser reutilizados o mais rapidamente possível. Isso tem um potencial de grande risco para o próximo paciente que vai usar o mesmo instrumento. Então, fazer com que o instrumento possa ser reutilizado pelo médico não é tão fácil. Endoscópios, por exemplo, são de difícil limpeza. Você tem a água, ar, a biópsia, os canais para os fios guia. São todos canais que precisam ser higienizados. E há tantos diferentes tipos de endoscópios e temos que saber limpar cada um deles corretamente. Isso é um grande desafio nos Estados Unidos. O problema é a falta de certificação, a falta de normatização. Os técnicos que fazem a limpeza desses dispositivos não são certificados. E quando se criam normas como a RDC 55, nós temos também a exigência de padrões mais altos de reprocessamento. Mas eu não quero falar sobre endoscópios. Há milhares de tipos de instrumentos, alguns mais, outros menos complexos. Cada um tem as suas exigências específicas para a limpeza. E o fabricante do dispositivo precisa desenvolver instruções corretas para o uso e reprocessamento de seus instrumentos. Então, é necessária uma colaboração entre os fabricantes dos dispositivos, o pessoal da sua equipe,
e todo mundo que desenvolve acessórios para o reprocessamento de dispositivo, como é o caso, por exemplo, dos fabricantes de detergentes enzimáticos. Mal posso enfatizar a importância da limpeza correta. O Frank Bass, o nosso presidente, definiu isso muito bem já em 1976. É possível limpar sem desinfetar, mas é impossível desinfetar sem limpar. Então, se o instrumento não foi completamente limpo, não foi bem higienizado, não foi desmontado, é muito difícil limpá-lo. Se não limpar efetivamente, é impossível desinfetar ou esterilizar. Então, é fundamental fazer uma limpeza correta do instrumento. Queria agradecer o Frank por ter dito aquilo, porque esse é um lema que foi adotado por muitos centros de esterilização nos Estados Unidos e se tornou a filosofia também de muitas diretrizes regulatórias que eu já vi nos processos de registro no mundo todo. O que a gente vê aqui, essa foto dessa mulher arrancando os cabelos. O motivo pelo qual ela está arrancando os cabelos aqui, como membro do Departamento Central de Esterilização, há tantos obstáculos, é tão difícil fazer o seu trabalho corretamente. E é normal ficar frustrado, confuso, até se sentir que as suas necessidades não estão sendo levadas em consideração, porque, claro, você lida com a administração do hospital, o seu orçamento, você tem que lidar com os médicos, a necessidade de utilização dos instrumentos, os médicos que criticam, às vezes, negativamente o processo de limpeza. A instrumentação é cada vez mais complexa, com exigências de limpeza muito complexas, que pode levar muito tempo, há diferentes tipos de sujidade, como biofilme, bioburden. Você precisa saber como remover essas sujidades dos instrumentos. E há também os gerentes de materiais que fazem a compra dos detergentes enzimáticos e são pessoas que nem sempre se dão conta de quais são os problemas que vocês enfrentam. Fazem uma seleção dos produtos com base em preço só. Ou o que tem mais a ver com a programação, ou fazem um pacote de produtos. Então é importante também que todos esses componentes aqui, todas essas pessoas entendam bem o que você tenta fazer no seu trabalho, em última análise, para diminuir a incidência de iras. A RDC 55 é uma nova norma, um novo processo de registro para o Brasil para a aceitação e o uso de detergentes enzimáticos que sejam utilizados exclusivamente no setor de assistência médica. E é só para detergentes enzimáticos que sejam utilizados, então, na limpeza de equipamento cirúrgico. Quais são os principais pontos, então, da RDC 55? A RDC 55 dá uma lista de definições, por exemplo, o que é um detergente enzimático para limpeza de dispositivos médicos, as instruções do uso, exigências de rotulagem, e também a norma descreve o que são enzimas e o que é atividade enzimática. Eu não quero ser muito técnico aqui, mas são definições que dão uma estrutura básica a respeito das exigências a serem atendidas. Há capítulos sobre características gerais, exigências técnicas que cobrem áreas a respeito do uso pretendido dos dispositivos médicos e o fato de que o produto tem que ter, no mínimo, uma enzima, a saber, uma protease para hidrolisar as proteínas ou as ligações peptídicas associadas às sujidades proteináceas. E o produto não pode ser prejudicial ao ambiente, nem ao paciente, nem ao profissional de saúde. Por fim, a enzima no detergente deve ser estável durante toda a vida de prateleira do produto. Então, basicamente, a enzima precisa estar estável não só na forma concentrada, mas também na forma diluída, seja qual for essa diluição. É necessário que exista atividade enzimática naquela diluição mínima até o fim da validade do produto. Para mim, o que é importante nessa regulamentação é importante justamente desse teste de atividade enzimática mínima. A RDC 55 exige que isso seja determinado por um laboratório governamental designado pelo governo, que seja independente, que vai determinar qual que é a diluição em uso do detergente ao fim do período de validade. E essa atividade enzimática precisa estar no rótulo. Então, você pode ler que o produto ali atende à regulação RDC 55 da Anvisa. Isso tem que estar
no rótulo do produto. Aqui nesse slide eu queria mostrar que é importante saber que a atividade enzimática em si não é sinônimo de desempenho do produto. Na RDC 55 é importante demonstrar a atividade enzimática ao longo da validade do produto, porque as enzimas são o que de fato funcionam no produto, mas para que elas funcionem, elas precisam penetrar a sujidade. E há outros tipos de produtos químicos que fazem parte do detergente, como tensioativos. Tensioativos ou surfactantes existem para decompor a sujidade no dispositivo médico. Como podem ver aqui, a atividade enzimática, de acordo com 2 laboratórios diferentes no Brasil, ambos laboratórios certificados pela Anvisa, o mesmo produto, o mesmo lote, e os valores são significativamente diferentes. A metodologia de teste é a mesma em ambos os testes, é aquela definida pela RDC 55. Aqui, laboratório número 1, atividade de protease, amilase. 2, protease, amilase. Atividade desses tipos de enzima. Aqui, o mesmo lote do produto. Aqui, o primeiro laboratório e o segundo. Vocês veem a concentração do laboratório 1 é o dobro do laboratório 2. Na atividade da amilase, o laboratório 1 deu 0,03 de atividade, em comparação 0,43 aqui. Vocês devem estar se perguntando, o que isso significa para mim? Por que isso importa? Importa porque, uma vez mais, eu queria destacar aqui que a ciência não é perfeita. É uma análise, esse método é mais qualitativo do que quantitativo. O que é importante aqui é que a atividade enzimática pode ser determinada, mas esses números não são suficientes. Você não pode simplesmente pegar 2 produtos e falar assim, essa aqui tem atividade enzimática maior, portanto é melhor, e esse é o único, então, critério de seleção que eu vou analisar para escolher um detergente. O nosso produto pode ter mais atividade enzimática que o concorrente, ou o concorrente pode ter uma atividade enzimática maior, mas não faz tanta diferença, porque, em última análise, você tem que ver a eficácia do produto. E, como eu falei, a atividade enzimática não é sinônimo de eficácia. Eu não quero dizer que a RDC 55 não seja um passo na direção correta. Ela é excelente, porque vai exigir que as empresas registrem os seus produtos e que avaliem os produtos antes deles serem comercializados. Mas o que eu gostaria de mencionar aqui são as qualidades importantes na seleção de um detergente enzimático eficaz para o seu instituto. São qualidades, muitas vezes, não detalhadas na RDC 55. Aqui, nesses slides, nós vemos a seleção brasileira, nosso produto, alguns ingredientes aqui utilizados na fabricação do produto e aqui alguns dos fatores que afetam a qualidade do produto, como se qualifica o produto. Então, eu queria dar parabéns à seleção brasileira por ganhar a Copa das Confederações. Não foi uma tarefa fácil, porque é uma equipe jovem, nova, e além disso, foi necessário que o técnico selecionasse os melhores jogadores e selecionasse também a melhor combinação de jogadores, né? São 2 ideias importantes. E o mesmo se aplica ao desenvolvimento de um detergente enzimático eficaz. Porque você precisa selecionar não só os melhores produtos químicos, os melhores ingredientes, mas, além disso, garantir que você selecione a melhor combinação de ingredientes para desenvolver um produto vencedor. Como eu falei antes, são tantos instrumentos diferentes que existem, cada um com suas exigências de limpeza, diferentes tipos de sujidade, diferentes processos para montagem, desmontagem, e é muito esforço, então, que é necessário, muito tempo exigido para a seleção dos tensioativos que vão permitir que a enzima funcione melhor.
Porque o que esse agente faz, na verdade, é decompor a barreira. A enzima só vai poder funcionar se ela conseguir entrar em contato com o material ali que precisa ser decomposto, fragmentado. E se você não conseguir quebrar a tensão superficial da sujidade, a enzima não consegue funcionar. Então, você pode ter muitas enzimas, mas sem os outros ingredientes necessários, as enzimas não vão funcionar. Então, como eu falei, a enzima em si não é suficiente. Você tem que ter os tensioativos para diferentes sujidades, diferentes processos. O nosso desafio, então, é desenvolver um processo que seja eficaz na limpeza para diferentes tipos de dispositivos médicos. E que seja de fácil utilização pelo profissional e seja seguro com relação ao meio ambiente, econômico e validado por laboratórios independentes. Com certeza, um laboratório certificado pela Anvisa, mostrando que ele é eficaz. E eu vou mostrar em mais detalhes essas características importantes nos próximos slides, começando com metodologias de limpeza. Os nossos produtos são utilizados para diferentes métodos e máquinas de limpeza. Há processos de limpeza manual, há processos mecânicos, ultrassom, há também o que chamamos de AER, que é o reprocessador de endoscópios automáticos e, claro, as lavadoras desinfetantes. Cada método e dispositivo é diferente. E ao formular um produto, temos que levar em consideração que temos que desenvolver um produto que funcione de maneira ótima em cada um dos. Manualmente, tem gente que coloca os instrumentos de molho, outras pessoas usam escovas. O AR você pode pulverizar a solução numa câmara, o ultrassom usa o ultrassom, claro, e as lavadoras são muito diferentes uma das outras. Algumas são menores, outras são muito poderosas, outras funcionam com calor. Então, a função de cada método é diferente. Então, você precisa formular um produto que funcione em todas essas condições, o que não é nada fácil. E por causa da própria natureza do produto, o detergente enzimático ele vai funcionar de forma muito diferente, mas nós queremos sempre o mesmo resultado no final das contas, a saber, instrumentos bem limpos. Temos também que analisar diferentes tipos de dispositivos médicos, porque há tantos tipos diferentes de instrumentos médicos. E aqui, quais são, então, os desafios? Os desafios têm a ver com os diferentes tipos de sujidade, com base nos diferentes tipos de procedimento. Por exemplo, a sujidade encontrada no endoscópio usado no trato gastrointestinal superior é bem diferente do trato gastrointestinal inferior. E os tensioativos utilizados no produto, um produto que funcione para tudo, os tensioativos que nós usamos têm que ser completos o suficiente para lidar com esses diferentes de sujidade, fragmentá-los para que a enzima possa funcionar. A enzima em si não determina a eficácia. Você precisa de um produto que seja formulado e funcione bem em todos os tipos de dispositivo. Nós temos aquelas ferramentas e instrumentações artroscópicas, ortopédicas, são muito mais difíceis de limpar, porque passam por osso, a gordura, sangue. É muito difícil, muito mais difícil de limpar. E, à medida que os médicos exigem uma instrumentação que cada vez mais complexa para o trabalho deles, fica cada vez mais complexo fazer a limpeza. Antigamente, limpar um instrumento era simples, simplesmente pegar uma escova, deixar de molho, escovar um pouquinho e tudo bem. Hoje em dia, é quase como um laboratório. Você precisa saber como desmontar o instrumento, limpar. Algumas partes precisam passar pelo ultrassom, outros manuais, e depois remontar. É muito complicado. É algo que leva bastante tempo. Na Ruhoff, nós temos os detergentes enzimáticos que funcionam nas situações mais difíceis, em instrumentos, mesmo com instrumentos não desmontados. E alguns instrumentos ortopédicos e artroscópicos precisam ser limpos manualmente e depois passar pelo ultrassom, como eu já mencionei. A nossa esperança é que mesmo que você pule um desses passos, o nosso detergente enzimático vai funcionar bem o suficiente, tão bem, que possa mitigar ou diminuir a probabilidade do instrumento transmitir uma
segurança e facilidade de uso. O produto que você seleciona e o produto que nós formulamos precisam ser seguros e de fácil utilização. Os nossos produtos já atendem a norma RDC 55. Nós estamos passando pelo processo de registro e nós atendemos a norma. Além disso, todos os produtos do RUHOF vêm com instruções completas, com todas as informações e instruções passo a passo para a utilização do produto. Ao desenvolver o produto, nós consideramos outras necessidades também, por exemplo, as limitações de tempo de vocês. Nós sabemos que vocês precisam limpar um instrumento corretamente e da primeira vez já, senão você desperdiça muito tempo na relimpeza. Há também considerações orçamentárias, nós sabemos a importância dos resultados da instituição, então desenvolvemos detergentes enzimáticos que são ultraconcentrados, baixa diluição, para que o produto seja econômico para o seu orçamento. Nós sabemos que vocês investem muito na instrumentação médica e no orçamento nem sempre é possível substituir os instrumentos quando eles são danificados. Então, um produto que seja não corrosível e de alta segurança, na verdade, aumenta a vida útil da sua instrumentação. Nós sabemos também que é importante para um detergente enzimático que seja não irritante, ou seja, segurança para o usuário, segurança para o técnico da limpeza. Muitas vezes os detergentes enzimáticos são formulados de tal forma que podem causar irritação na pele. E nós fizemos muitos testes para demonstrar que o nosso produto não é irritante e não temos então que e atendemos a RDC 55. Nós sabemos também que os detergentes enzimáticos, além de ser não corrosivos, precisam ter pH neutro, não irritantes, e isso foi testado, inclusive em laboratórios brasileiros, como eu falei. E também os médicos têm que ficar satisfeitos, não é? Os médicos precisam fazer sua cirurgia com confiança, sabendo que os instrumentos estão limpos. O médico não deve ter que fazer uma esterilização flash ou mandar os instrumentos de volta para reprocessamento ou cancelar a cirurgia. Isso pode causar grandes prejuízos. E, em última instância, a sua principal meta é selecionar detergente enzimático correto para diminuir a probabilidade do hospital ou paciente ter uma infecção adquirida em hospital por causa de um instrumento higienizado de maneira incorreta. Ao formular o detergente também, na RUHOF, nós desenvolvemos produtos que não sejam tóxicos ao meio ambiente, aos corpos d'água, aos organismos aquáticos. Então, vocês podem ter certeza que quando você descarta essa solução no ralo, ele é um produto biodegradável e que não vai prejudicar o meio ambiente. Então, basicamente, queria revisar aqui, ao selecionar um produto para sua instituição, há vários fatores a serem considerados. Metodologia de limpeza, tipo de maquinário utilizado, tipo de dispositivo médico, se é artroscópio, endoscópios, cada um é diferente, facilidade de uso, consciência ambiental, e com certeza é importante levar em consideração todos esses fatores ao selecionar um produto enzimático. Bom, qualquer um pode falar que tem grandes características, que o seu produto é excelente, fazer marketing, fazer propaganda, alegar que tem todas essas qualidades no seu produto. Agora, a questão de fato é, será que há algum teste feito para respaldar isso? Será que foi feito algum teste de validação para comprovar? Será que foram feitos testes para comprovar que o produto de fato faz o que o fabricante alega no seu marketing? Todo mundo que registrar no RDC 55 tem que provar a atividade enzimática. Ótimo. Contudo, a RDC 55 não exige que o fabricante faça testes de desempenho ou eficácia do produto. Não é necessário comprovar, portanto, que os produtos sejam eficazes em concentrações ultra baixas. O fabricante não precisa comprovar a eficácia no final da vida útil do produto. Não precisa provar que o produto é não tóxico, não corrosível e biodegradável. E são qualidades importantes no produto.
Você pode falar tudo isso sobre o produto, mas é importante comprovar com testes e estudos de validação. Os nossos produtos passaram por todos esses testes. Então, ao selecionar um detergente, você tem que ir além do rótulo. Tem que fazer perguntas sobre os testes de qualidade e estudos de validação. Um dos testes que foram feitos com os nossos produtos foram feito por uma empresa francesa, Biotech Germande. Fizeram um teste de biofilme usando o Endozyme BioClean. A norma ISO 15883, anexo F, diz que é necessário remover mais de 90% das proteínas em menos de 15 minutos. Nós conseguimos isso em menos de 10 minutos, numa diluição de 4 ml por litro. Nós somos a única empresa no mundo atualmente que consegue atender essa norma de detergente enzimático. É um grande orgulho para nós dizer isso. Um outro laboratório de teste com que trabalhamos é o Nelson Laboratories. Nós queremos dizer que nós temos a maior concentração e que temos a maior eficácia nas diferentes concentrações. Então, para comprovar isso, fizemos um estudo com o Nelson Laboratories, o Endozyme XP, com o Steris 444. Usamos uma diluição bastante baixa e nos primeiros 2 minutos da lavagem passamos o teste TOSE e conseguimos uma redução log 5 em 3 placas que estavam contaminadas. Então, conseguimos uma redução de 5 logs e uma remoção de 99,9% do bioburden em 2 minutos, em 2 minutos apenas do ciclo, antes inclusive da fase térmica. Então, temos muito orgulho desse resultado também. Aqui vem também os resultados do teste, aqui 3 testes diferentes, aqui 99,9% de redução, a redução 5 logs, e esse teste foi feito aqui ao mesmo momento que fazíamos a limpeza da placa, fazíamos os testes TOSE na lavadora, e todos os testes TOSE foram a 0. 0 é o melhor resultado possível para esse teste. Então, em baixíssima diluição, 2 minutos na lavadora, sem nem passar pela fase térmica. Então, resultados impressionantes que nos deixaram extremamente satisfeitos. Aqui um outro sistema que usamos para comparar nossos produtos com produtos alcalinos é o sistema ProReview, desenvolvido por Dr. Nanda Nayuni, que é um cientista de bioanálise no Instituto de Pesquisa William Harvey, em Londres. E esse teste mostra a capacidade. É um teste que compara um detergente enzimático, que é o Endozyme XP, e um alcalino. E a capacidade de remover sujidades proteicas de um instrumento. Aqui foram pinças e tesouras. E aqui, então, nós pudemos quantificar a quantidade de proteína residual. Aqui nós vemos no gráfico a proteína residual aqui com a limpeza enzimática, muito menor do que o resíduo proteico da lavagem alcalina. E aqui nesse instrumento aqui nós vemos ainda um nível ainda mais baixo. Esse teste é muito interessante porque esses dados foram coletados não de um resíduo, mas de uma foto, na verdade. O protocolo do Dr. Nayuni faz uma foto do instrumento recém-reprocessado e aqui destaca o bioburden remanescente e quantifica usando esses picos aqui. Então, assim você faz a determinação. Aqui, a quantidade inicial de proteína, mais de 900 microgramas, depois da lavagem alcalina, 103 microgramas no alcalino, e aqui o endozyme XP, 9,4 microgramas remanescentes, o que é consideravelmente mais baixo. Muito orgulho nós temos desses resultados. Esse resultado aqui foi independente e nós fomos informados a respeito. Então, ficamos muito satisfeitos. Fizemos testes também aqui no Brasil com a Bioensaios, um laboratório brasileiro que fez testes de corrosão em diferentes tipos de metal expostos ao endozyme XP. Isso é muito importante, porque você tem que saber que o seu detergente não vai ser corrosivo aos seus instrumentos. O que é interessante aqui, no resultado,
é que com esses metais aqui listados, sem contato com o detergente, e aqui a imersão total. Aqui, sem contato, significa que está lá o instrumento exposto ao ar numa prateleira. E aqui o nível de corrosão no ar, aqui mais alto do que o nível de corrosão do instrumento imerso no nosso produto concentrado. Ou seja, o nosso produto preserva o instrumento, aumenta a sua vida útil. Na verdade, é melhor guardar o produto, o instrumento, na verdade, dentro do nosso produto, em vez de ficar em contato com a atmosfera. Então, isso mostra, uma vez mais, a eficácia do nosso produto em termos de não abrasão, não corrosão. Isso é algo que nós não esperávamos com o teste e ficamos muito satisfeitos com o resultado. Equalizer, um outro laboratório aprovado pela Anvisa. Fizemos testes de irritação e os resultados mostram que numa escala de 0 a 110, o nosso produto teve nota 2, ou seja, um nível tão baixo que, de acordo com a norma RDC 55, nós nem precisamos mencionar que o nosso produto é irritante na nossa embalagem, nem que ele é corrosivo. Ficamos muito felizes com os resultados desses testes aqui no Brasil. Um pouco aqui. Nós vimos outros padrões com que queremos atender. Joe Lewin, da AME, está aqui hoje, fez uma apresentação sobre padrões, falando que quer incorporar certas normas brasileiras que são muito avançadas, muito detalhadas e são excelentes. FDA também nós atendemos, também atendemos diretivas europeias e também da ISO. Então, olha aqui, são tantas diretivas diferentes, tantos padrões diferentes, de organizações diferentes no mundo todo, e a nossa meta é atendê-las todas, porque nós exportamos para muitos países. Então, tentamos atender essas normas todas tanto quanto possível. Mais especificamente com relação à AME, eles listam qualidades importantes que devem ser consideradas. E a RDC 55, talvez, possivelmente, pudesse incorporar alguns desses fatores na certificação e na padronização e seleção de detergentes enzimáticos. Ser não corrosivo, não fazer espuma, enxágue rápido, biodegradável, não tóxico, ser eficaz em diferentes tipos de sujidade, ter uma vida útil longa e ser econômico. São todos qualificações interessantes e importantes. Verificação da limpeza, então. Qual é o principal componente da RDC 15? Que é uma outra resolução de 2012 que exige boas práticas para o processamento de produtos de saúde. Bom, resumindo, a RDC 15 exige validação de limpeza, seja manual ou automática, que você precisa fazer uma inspeção visual com lentes de aumento, que aumenta pelo menos 8 vezes a imagem, e isso tem que ser suplementado por testes químicos disponíveis no mercado. Ou seja, basicamente você tem que pegar o instrumento já limpo, pegar uma lente de aumento e analisa para ver se ele está bem limpo. Ótimo. Visualmente é possível analisar, mas nem sempre. Às vezes um micro-organismo não é visualizável dessa forma. Então temos que usar outros testes para verificar o processo. Nós temos o ATP Complete, que é o sistema ATP da Ruhoff, e temos outro sistema que chama Clean Check Complete, da Ruhoff também. O que é o ATP Complete? É um sistema rápido, simples, para verificar a eficácia do processo de limpeza. Em todas as superfícies hospitalares, não só instrumentos, você pode testar o interior de um endoscópio. Atualmente, somos o único fabricante de um sistema ATP que tem essa capacidade de analisar a parte interior do endoscópio. Nós temos uma esponja também que pode ser inserida no endoscópio e você, então, coleta uma amostra para fazer a medida. Nós usamos isso nos hospitais americanos e 100% dos hospitais que testaram
adotaram. E cada endoscópio, então, hoje é testado com esse método. Não é um a cada 20. Todos os endoscópios são testados nos hospitais que adotaram o sistema e identificaram muitos endoscópios que estavam passando pelo teste de estanqueidade, mas não estavam limpos. Ou seja, havia microfissuras no revestimento interno do endoscópio. Então, não podemos, então, verificar se esses endoscópios estavam sendo bem limpos ou não. Há um estudo também em andamento com o Dr. Michel, no hospital São Bonifácio, que está fazendo um estudo de 2 fases. A primeira fase para verificar que, usando essa esponja do nosso sistema, seja o melhor método para fazer a amostragem de ATP e verificar o processo de limpeza interior do endoscópio. Também estamos vendo qual que é o ponto de corte, 45, que é o ponto mais baixo atualmente para qualquer empresa. Nós temos também um processo de verificação de maquinário de limpeza. Temos o Clean Check Complete, que faz 4 coisas. Primeiro, quando você passa esse teste, você sabe que a enzima foi usada na quantidade correta, a temperatura foi correta, a ação mecânica foi correta e a duração foi correta e o tempo de contato foi correto. Então, quando esse teste dá uma aprovação, significa o processo como um todo, o processo de limpeza está verificado. Significa que o ultrassom está funcionando, a máquina está funcionando bem, a probabilidade do instrumento estar bem higienizado é bastante alta. Esse é o meu último slide. Sei que a apresentação foi longa, mas eu tinha muito material para cobrir. Gostaria de dizer que no final de uma apresentação ou no final de treinamento que fazemos, é sempre bom fazer quais que são as mensagens mais importantes para levar para o trabalho. Vocês dedicaram seu tempo para vir aqui, não é? Então, eu quero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova, que acrescente para vocês e que vocês possam usar no seu trabalho. Então, resumindo o que a gente viu hoje, que é a RDC 55 e a RDC 15 são, com certeza, passos na direção correta, porque é uma padronização, uma regulação a respeito dos tipos de produtos que serão oferecidos no seu mercado. A RDC 55, repito, não definir se o detergente enzimático tem ou não uma atividade enzimática ao longo de sua vida útil. Mas a RDC 55 não cobre a eficácia do produto. A RDC 15 dá orientação a respeito da análise de instrumentos limpos sob uma lente de aumento para verificar a limpeza, mas há outros passos importantes para monitorar os processos e instrumentos, usando sistemas como ATP Complete e Clean Check Complete para isso. Também falamos sobre a qualidade do produto. Falamos que um produto de qualidade é aquele que se adequa às diretrizes da associação, como, por exemplo, a Associação para o Avanço da Instrumentação Médica, justamente a AEM. Outra mensagem importante é que um produto de qualidade precisa passar por testes de validação que comprovem sua eficácia. A RDC 55 indica que um produto registrado está regulado, mas você não pode só analisar a atividade enzimática de um produto. É impossível comparar 2 produtos e dizer que um é melhor que o outro baseado unicamente na atividade enzimática do rótulo. É importante que vocês questionem o produto e as alegações do rótulo. É necessário que sejam feitos testes de validação, provando a eficácia em diferentes metodologias de limpeza, diferentes tipos de sujidade e diferentes tipos de instrumentos. Vocês têm a opção de melhorar os seus processos de limpeza e verificação. A RD 55 vai garantir que você tenha um produto que, de fato, exiba uma atividade enzimática. Mas isso não é tudo. Você precisa fazer a qualificação e a validação do produto. Na RUHOF, como eu falei, nós fizemos muitos testes de validação, verificação, e estamos sempre inovando para criar soluções para facilitar a vida de vocês. A RUHOF tem a linha de produtos que ajuda a melhorar a segurança para o paciente, diminuir as iras. E a última coisa aqui que eu queria dizer é que nós demos essas lentes de aumento da RUHOF, que é um lembrete que quando vocês voltarem para o trabalho, tem que olhar mais de perto o seu processo de escolha de produtos de limpeza, e analisar mais de perto o processo de limpeza. E, se precisarem, podem entrar em contato com a RUHOF a respeito de qualquer dúvida que tenham a respeito dos nossos produtos.
Quero agradecer o Juarez, da Planetrade, por me ajudar a vir e fazer essa apresentação. E ele também pode ajudá-los com relação à escolha de detergentes enzimáticos. Muito obrigado. Thank you very much, Mark. There were some mistakes in the translation of the Portuguese slides. But in any case, I think it was very helpful that we had slides in Portuguese. We can now take questions from the audience. Please use the microphones to ask your questions. Questions? Well, I have a question. Mark, thank you very much for your presentation. I'd like to know if the product's pH is 7. So, Mark, thank you very much. Thank you very much for your presentation. Very clarifying. My question is, let's say a product has pH, neutral pH, 7, pH 7, but it also foams. How is it harmful to our machinery or instruments if it foams, even with pH 7? Ótima pergunta. Então, um produto com pH neutro, mas forma espuma demais no maquinário, por exemplo. Qual é o efeito disso na máquina? Bom, isso vai fazer com que a ação de bombeamento seja mais lenta. Então, se a solução está sendo circulada ali, o processo vai ser mais lento e as bombas vão ter que fazer um esforço maior. Nessa situação, se o produto utilizado for um detergente não iônico, ele vai ficar na embalagem uma temperatura, vai ter uma temperatura de lavagem ótima na embalagem. Essa temperatura vai ser acima do ponto de formação de espuma do produto. Então, nessa temperatura, o produto não formaria espuma. Então, é importante ver a temperatura de lavagem para reduzir a quantidade de espuma sendo formada. Aí sim o produto vai funcionar de forma mais eficaz. I'd like to add to that. We have many problems we see in hospitals in Brazil because of foaming. Foaming also represents a lack of contact of the detergent with the materials. So, in addition to this greater strain on the pumps, in addition to that, you don't have the contact of the product with the material because of air. Foam is air. So I mean that there's no contact. And we see that a lot in Brazil. Products that foam too much when exposed to disinfecting machinery. So the efficacy of linen is lower. And Mark, this is something that we see in Brazil, products that foam too much. Other questions? Well, I have a question that I think is going to be useful to you. Why is it that Ruhoff established as a cutoff point for ATP the number 45? We recommend that the cutoff, the approved cutoff, or an article that goes through ATP reading is 45. Other brands and other manufacturers established a higher level than that. So I'd like to know from Mark Ruhoff, why is it that you set at 45 the cutoff point? Toda vez me fazem essa pergunta, na verdade. Então, eu tenho até aqui uns slides adicionais a respeito disso, a respeito de um estudo de validação para definir esse limite em 45. Para simplificar aqui, nós comparamos sistema
ATP, nos resultados com testes de hemoglobina, testes de proteína e testes de carbono orgânico total. Aqui o nível mínimo de detecção para carbono orgânico total, proteína, hemoglobina. Aqui, os resultados em ATP foram 56 a 79. A gente poderia ter parado aí e determinar 56 como ponto limite, por exemplo. Mas com os processos de limpeza aqui, em todos os tipos de instrumento, nós conseguimos, com sucesso, reproduzir esse resultado de 45, que é bem abaixo do limite de detecção de outros dispositivos comercialmente disponíveis. Usando o nosso produto, nós conseguimos chegar a esse nível, usando os nossos produtos, claro. Foi assim que nós definimos como 45 o limite. Outros dispositivos chegam até a 200, mas 200 está longe do nível mínimo de detecção de hemoglobina, proteína ou carbono orgânico total. Então, ficamos muito satisfeitos com o nosso resultado. Acho que isso responde uma dúvida que muita gente tem isso constantemente. Por que 45? Por que não 500? Por que não 700? E a conclusão que nós chegamos, e isso também foi obtido nos hospitais de veteranos nos Estados Unidos, e que a RUHOF recomenda, quanto menor o número, a quantidade de ATP encontrada, mais segurança você vai ter. Né? Se você pode obter um número inferior a 45, por que você vai se satisfazer com 600, 400, 500, se você consegue chegar a um número inferior a 45? Mais uma vez, você não está medindo uma contaminação ou uma bactéria específica, você está reduzindo as chances de ocorrência de. Então, quanto menor o número, mais satisfatório está o seu processo. Ok? Alguma pergunta a mais? Max, muito obrigada pela apresentação e muito obrigada por elogiar a RDC 55. Eu sou uma das mães da RDC 55. E, aproveitando aqui que eu estou com o microfone, convidar todo mundo para assistir a minha palestra amanhã, no 12h15, na sala 4, que eu vou falar dos enzimáticos. Mas eu queria saber de você se nos Estados Unidos tem detergente enzimático com antimicrobiano, porque a gente fala em eficácia, né? E nós falamos em atividade. No Brasil, nós falamos em atividade das enzimas. Se tem com antimicrobiano e como que é isso? Se o antimicrobiano, se você tem algum conhecimento do antimicrobiano, como que ele vai funcionar com a enzima? Se a enzima resiste a essa mistura. Uma excelente pergunta. Essa é uma das minhas perguntas favoritas, na verdade. Nos Estados Unidos, nós temos a EPA, que é a Agência Ambiental, Proteção Ambiental, que prepara as regulamentações para produtos como pesticidas e produtos bactericidas. Então, quando um produto é antimicrobiano, por exemplo, isso significa que ele tem a capacidade de matar alguma coisa. Nos Estados Unidos, a gente não pode fazer uma alegação antimicrobiana por um detergente enzimático, especificamente porque a forma como o detergente é utilizada difere muito se for uma lavagem manual, ou se for um ultrassom, ou numa lavadora desinfetante. A forma como o detergente antimicrobiano funciona é que ele precisa de uma concentração muito específica e um tempo de contato extremamente específico. Então, se você fizer uma lavagem por 2 minutos ou uma imersão por 2 minutos e conseguir eliminar certas bactérias, você vai precisar 5 minutos. Precisava de 5 minutos de tempo de contato, então o produto não fez efeito. E aí você fica com uma esperança falsa, uma informação falsa. Então, nos Estados Unidos, nós decidimos manter os dois processos separados. Uma coisa é a limpeza, outra é a desinfecção. Porque o estágio antimicrobiano precisa ter
uma duração muito específica, uma concentração muito específica. Então, a gente não combina as duas coisas porque pode confundir demais. Just adding to that, I'd like to mention that here in Brazil, you can have enzymatic detergents associated to other categories of product. Our laws allow us to do that. Just wanted to mention. We are developing lipase methodology, and it's very complicated. It's very sensitive, and that's why we're using just the two of them, the other two enzymes. Concordo. So if there are no further questions, we will end the session here. Thank you very much for your presence. Thank you, Mark, for your presentation. And